Mais de 1,3 bilhão de pessoas seguem suas ordens. Ela sobreviveu à queda de impérios, a guerras mundiais, a peste negra e a própria evolução da ciência. A Igreja Católica Apostólica Romana é, sem sombra de dúvidas, a instituição mais poderosa e duradoura da história da humanidade. Mas você já parou para se perguntar: qual é o verdadeiro segredo que mantém essa engrenagem gigantesca funcionando perfeitamente há mais de 2 milênios? Muitos acham que é o dinheiro. Outros acham que são os segredos guardados nos arquivos confidenciais do Vaticano. Mas a verdade está escondida em um detalhe, estrutural e teológico, que quase ninguém percebe. Uma espécie de código de sobrevivência, que foi trancado a 7 chaves desde o primeiro século. Guarde bem essa pergunta, porque no final deste vídeo, nós vamos abrir esse baú e revelar o verdadeiro segredo que mantém o Vaticano de pé, e eu te garanto, não é o que você está pensando. Para começarmos a decifrar esse mistério, precisamos olhar para as identidades. Todo mundo conhece o nome: Igreja Católica Apostólica Romana. Parece apenas um título pomposo, certo? Errado. Cada uma dessas palavras esconde uma estratégia milenar. Primeiro, católica. Você sabia que essa palavra nem está na Bíblia? Ela vem do grego católicos, que significa universal. Desde o início, o plano não era ser uma religião regional, mas sim uma rede global, que quebraria as fronteiras de qualquer país. Segundos depois vem o termo apostólica. E aqui a história começa a ficar intrigante. Isso significa que existe uma linha direta, de carne e osso, que liga o Papa atual ao primeiro século. Mas como eles garantem que essa corrente nunca quebrou? E por fim, romana, porque a sede da maior fé do mundo fica justamente na cidade que perseguiu e alimentou leões com os primeiros cristãos. Roma era o centro do mundo pagão. Transformar o centro da perseguição no centro do comando foi a maior jogada política e espiritual da história. Mas isso ainda é só a ponta do iceberg. O verdadeiro segredo que conecta tudo isso está guardado no topo da pirâmide. Pense na maior empresa do mundo hoje: Apple, Google. Nenhuma delas tem a eficiência organizacional da Igreja Católica. A estrutura deles é tão perfeita que serve de modelo para exércitos. No topo temos o Papa, o Sumo Pontífice. Para os fiéis, ele é o vigário de Cristo na Terra. Mas, administrativamente, ele tem o poder absoluto. Abaixo dele existe um grupo ultra-exclusivo: os cardeais, os príncipes da Igreja. Eles são os únicos que têm a chave para escolher o próximo líder mundial dentro do conclave, uma reunião tão secreta que os cardeais são trancados sob juramento de morte, caso vazem o que acontece lá dentro. Logo abaixo estão os bispos, os generais de campo que comandam as dioceses, e os padres e diáconos que estão na linha de frente, conversando diretamente com o povo nas paróquias. Repare bem, governar 1,3 bilhão de pessoas com uma linha de comando tão curta é quase impossível. Como nenhuma rebelião interna conseguiu destruir isso em 2000 anos. Que força invisível mantém esses homens obedientes ao Vaticano? Estamos chegando perto do baú. Mas antes precisamos entender o combustível dessa máquina. A base de todo esse império não são as paredes de pedra do Vaticano, são as crenças. A teologia católica é protegida por uma blindagem dupla: a Bíblia e a Sagrada Tradição. E no centro de tudo está o maior mistério do cristianismo, a Santíssima Trindade. Um único Deus em 3 pessoas. Para manter o povo conectado do nascimento até a morte, a Igreja estabeleceu os 7 sacramentos. É uma linha do tempo perfeita para a vida humana. Você nasce e é batizado, cresce e faz a crisma, casa-se no matrimônio ou se consagra na ordem, confessa seus erros na reconciliação e recebe a unção dos enfermos antes de morrer. Mas existe um sacramento que desafia as leis da física e da lógica: a Eucaristia. Para o catolicismo, aquilo não é um símbolo. Eles acreditam piamente na transubstanciação, o milagre, onde o pão e o vinho se transformam, literalmente na substância do corpo e do sangue de Jesus Cristo. Adicione a isso a forte devoção à Virgem Maria e aos santos, que funcionam como advogados dos humanos no céu, e você tem uma estrutura espiritual inabalável. Mas espere. Se muitas outras religiões também têm rituais e livros sagrados, por que só a Igreja Romana atingiu essa escala e poder astronômico? O que ela tem que as outras não têm? Chegou a hora. Vamos abrir o baú. O verdadeiro segredo do baú que manteve a Igreja Católica como a maior potência do planeta por 20 séculos
Não é o ouro do Vaticano, nem os exércitos que ela já possuiu. O segredo está em uma palavra: sucessão. A Igreja Católica dominou o mundo porque ela criou o sistema de transferência de poder mais estável da história humana. Quando um rei morria na Idade Média, o reino entrava em guerra civil. Quando um presidente sai hoje, o país se divide. Mas na Igreja, há 2000 anos, quando um papa morre, o poder não desaparece. Ele é transmitido de forma cirúrgica. Lembra que explicamos o termo apostólica? O segredo do baú é a chamada sucessão apostólica. A Igreja afirma que cada bispo vivo hoje foi ordenado por outro bispo, que foi ordenado por outro, numa linha ininterrupta que chega até São Pedro, o homem a quem Jesus disse: Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Ao centralizar essa autoridade divina em uma única linha sucessória e fixá-la em Roma, a Igreja criou uma instituição que é imune ao tempo. Líderes morrem, heresias surgem, escândalos acontecem, mas a cadeira do Papa continua ocupada. Esse código de continuidade é o segredo escondido à vista de todos. A capacidade de se adaptar ao mundo moderno sem nunca romper o elo com o passado. Incrível como a história e a estrutura por trás de algo que vemos todo dia pode ser tão profunda, não é? Se você achou essa jornada pelos segredos do Vaticano fascinante e quer continuar descobrindo os mistérios ocultos da história, das religiões e do mundo, não saia daqui sem fazer parte do nosso canal. Clique agora no botão de se inscrever aqui embaixo e ative o sininho para não perder os nossos próximos vídeos misteriosos. E o mais importante, compartilhe esse vídeo no grupo da sua família ou com aquele amigo que adora história e curiosidades. Vamos ver se eles conseguem adivinhar o segredo do baú antes do final. Muito obrigado pela sua audiência, um grande abraço e até o próximo mistério.